amigos do site Estudos Espíritas por Ricardo e Angélica. Vamos dar continuidade hoje ao estudo do Evangelho. Chegamos ao capítulo de número 4 e que tem vários subitens. Dentre eles, nós vamos estudar hoje a necessidade da encarnação. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Espero que possam estar bem de saúde, tranquilidade nas suas famílias, dentro de casa, o que é muito importante no momento como este, em que a pandemia está aí aumentando lamentavelmente. Mas antes de iniciarmos esse pequeno estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne, abrir os nossos olhos espirituais, elevando-os aos céus e pedindo ao Pai Maior que nos harmonize a todos vocês que estão conosco, harmonize aqueles que sofrem, os hospitais, as creches, os asilos, as penitenciárias, os locais onde a dor impera. Harmonize a nossa casa espírita e demais segmentos religiosos, bem como pedimos hoje que harmonize os profissionais da saúde que estão empenhados nesse magnífico trabalho de ajudar a população frente à pandemia. Pedimos licença também para a harmonização da nossa família e nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. No item 25 desse capítulo 4 do Evangelho, Kardec pergunta aos espíritos sobre a necessidade da encarnação. E no item subsequente, o 26, ele comenta sobre a resposta recebida. Esse será o assunto que vamos tratar hoje. Mas para o nosso objetivo, no entanto, acreditamos ser necessário fazer uma clara distinção entre o que seja a necessidade da encarnação e a necessidade da reencarnação, posto que ambas são necessárias e por diferentes razões. Encarnar é viver em um corpo físico não implicando em nenhuma conotação adicional com respeito à quantidade de vezes em que isso é possível a um único espírito. Quando queremos saber por que necessitamos encarnar, nossa dúvida é quanto ao ser ou não ser possível evoluir o tempo todo na espiritualidade, sem jamais interagir com a matéria bruta. Já quando falamos em reencarnar, estamos falando sobre a necessidade do espírito encarnar ou não mais de uma vez. Tal questão está relacionada aos caminhos necessários para que possamos evoluir e a verificarmos se uma única vida é tempo bastante para tal intento. Não poucas vezes, algum irmão nos pergunta sobre o porquê de precisarmos encarnar, uma vez que, segundo afirma essas pessoas, com base nos relatos dos autores espirituais, tudo o que se encontra na Terra também se encontra no plano espiritual. Lembram esses irmãos que assim pensam que no plano espiritual existem lares, famílias, cidades, comunidades, amigos, inimigos, trabalho, repouso, veículos, enfim, tudo que alguém necessita para ter uma vida igual àquela que se passa aqui na Terra. Sendo possível lá como cá praticar a reforma íntima e evoluir pelo estudo sério e pelo trabalho dedicado e amoroso. A resposta a tal questionamento é justamente o tema da primeira parte desse estudo, isto é, saber qual a real necessidade da encarnação, qual a real necessidade de vivermos em um corpo material e de interagirmos com a matéria bruta para podermos evoluir até a perfeição. Ora, se tanto a inteligência quanto a bondade podem ser desenvolvidas na espiritualidade, qual a necessidade de se encarnar? Qual seria a necessidade de se agir no plano material? Na espiritualidade, não estaríamos também exercendo a todo instante o livre-arbítrio e nos assujeitando todos os tempos à lei da causalidade e às demais leis de Deus? Sabemos que este, o ser inteligente, individualização do princípio inteligente universal, embora independente da matéria, precisa para manifestar-se de um instrumento apropriado que Kardec denominou
perispírito. Só para relembrar, recordemos que o homem é constituído de alma, o espírito encarnado, perispírito, o corpo que envolve o espírito encarnado ou desencarnado, e o corpo físico. Daí que os mundos são sempre adequados ao adiantamento dos seus habitantes, evoluindo também na dependência da evolução dos mesmos. Assim, quanto mais inferior, mais preso ao mundo que habita. E quanto mais evoluído, mais livre porque sabe usar da liberdade que tem. Portanto, em mundos de provas e expiações como a Terra, os seus habitantes estão sujeitos à chamada lei de encarnação, onde é permitido se desenvolver e fazer a reforma íntima, corrigindo os nossos erros. Ou seja, o espírito só se liberta das encarnações nos chamados mundos inferiores quando consegue atingir uma evolução, quando não tem mais nada a aprender com as experiências que são proporcionadas por estes mundos. Quando estudamos Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, vimos que os mundos primitivos de expiação, provas e regeneradores foram considerados inferiores por Kardec. Portanto, seus habitantes estão sujeitos à lei de reencarnação, que lhes permite desenvolver-se e depurar-se dos erros cometidos. Libertar-se dessa necessidade é o limite das encarnações que depende apenas do próprio espírito. Não sabemos se existem espíritos que evoluem sem erros. Sabemos que essa evolução depende de cada um, do seu esforço de melhorar-se, podendo por isso libertar-se mais depressa ou demorar mais. Jesus, o espírito mais evoluído que viveu na Terra, veio por amor a seus irmãos inferiores, veio demonstrar as leis divinas e mostrar o roteiro desse caminho através dos seus ensinos e dos seus exemplos de vida. Para atingir este alvo de libertação das encarnações dos mundos inferiores, podemos, no esforço perseverante de nos melhorar e de vivenciarmos as lições de Jesus, ser mais felizes ou menos infelizes, já e agora, além de estarmos preparando para nós uma estrada na erraticidade após o desencarne, também mais feliz, onde nos sentiremos mais livres, mais esclarecidos, com mais paz de consciência. Volto a perguntar, quais seriam então os limites e a função da encarnação dos espíritos? A bem dizer, a encarnação não carece de limites precisamente traçados, como já dissemos. É indiscutível, porém, que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou, com que se desenvolve a sua inteligência e avançam. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da sua iniciação e mais cedo gozam dos frutos dos seus trabalhos. Aos que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhe concedeu, retardam a sua marcha. Tal seja a obstinação que demonstram, podem prolongar indefinidamente a necessidade de passar pelo processo reencarnatório. Então, é fácil deduzirmos que quem trabalha ativamente pelo seu progresso moral abrevia a necessidade da encarnação. Sim, responderam os espíritos, aquele que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar a necessidade da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Quais os objetivos dessa nossa passagem por esse nosso mundo? No seu livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis nos diz que, fala Leon Denis, a solução dos graves problemas que assolam nosso mundo passa por um processo educativo que explique ao homem o porquê de sua presença e de sua passagem sobre a Terra, com efeito de que serve ao homem conquistar os ares, as águas e todas as forças materiais se ele não aprende a conhecer e discernir as finalidades da sua vida. Bela explicação. Há uma comunicação obtida em 1864 na Sociedade Espírita de Sens, diz que a reencarnação é fator indispensável ao progresso espiritual, a qual Kardec acrescenta que, trabalhando para si mesmo, o espírito encarnado trabalha para o melhoramento do mundo em que habita. Em Paris, o mesmo tema também foi focalizado por outro espírito, que explicou que,
A reencarnação é necessária enquanto a matéria dominar o espírito. Do momento em que o espírito passa a dominar a matéria, a reencarnação não será mais necessária. É o chamado estado de espíritos puros. Ainda estamos muito longe. Os textos, quem quiser lê-los, podem ser vistos na Revista Espírita de 1864, nos 2 primeiros meses. Reafirmando a necessidade do processo reencarnatório, Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 96, nos diz: a reencarnação representa em si mesma uma estação de tratamento e de curas de certas enfermidades da alma, às vezes tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Compreendei que o espírito deve ser livre em seu voo rumo ao infinito. Compreendei também que, tendo saído das fraldas da matéria, ele deseja como a criança caminhar e correr sem ser detido pelas andadeiras infantis, e que essas primeiras necessidades da primeira educação da criança são supérfluas para a criança crescida e insuportáveis para o adolescente. Não desejeis, pois, ficar na infância. Olhai-vos como alunos que fazem os últimos estudos e se dispõem a entrar no mundo, e nele ter o seu status e começar a trabalhar em outro gênero, que seus estudos preliminares terão os facilitado, assim nos disse Emmanuel. O Espiritismo é a alavanca que elevará de um salto ao estado espiritual todo encarnado que, querendo bem compreendê-lo e colocá-lo em prática, importante, tratará de dominar a matéria, de tornar-se o seu senhor e, quem sabe, aniquilá-la. Apenas é preciso fé e vontade ativa. O Espiritismo dá a todos esta fé para os que quiserem compreender em seu sentido moralizador. E aí, a pergunta que se coloca novamente é: qual é a necessidade da reencarnação? Uma vez que acreditamos serem as leis de Deus soberanamente justas, somos forçados a admitir que fomos todos, sem exceção, criados no mesmo estágio inicial, isto é, simples e ignorantes, e dotados da mesmo potencial evolutivo que nos levará à perfeição. Imaginar que um de nós possa ter sido criado sábio, belo e saudável, e um outro deficiente mental, feio ou doente, que possa ter sido criado caridoso e gentil e o outro perverso e violento, admitir tais possibilidades é negar a justiça nas leis divinas, o que equivale a negar a própria divindade. Dizemos isso com segurança, pois não pode Deus ser menos justo que o homem. Se mesmo a humanidade ainda tão atrasada sabe ser justa nas competições esportivas, separando cada esporto em classes e categorias, de acordo com as habilidades atingidas pelos participantes, como poderíamos esperar de Deus menor justiça, privilegiando a uns e prejudicando aos outros em uma disputa desigual? Será possível, então, que um de nós evoluir de estado de simplicidade ignorante completas ao de perfeição numa só existência? As evidências obtidas até hoje pelos paleontólogos nos revelam que a espécie humana surgiu há aproximadamente 2,5 milhões de anos. Mesmo se admitirmos, o que não corresponde à realidade, que iniciamos a nossa jornada no reino nominal, o bom senso e um simples raciocínio nos levam a concluir pela total impossibilidade de um ser humano no estágio desse homem primitivo que sequer fogo sabia fazer, capaz de desvendar segredos do átomo e em uma única existência evoluir. E nem necessitamos ir tão longe. Olhemos para nós mesmos. Quanto tempo nos falta para chegarmos a um estágio de um Gandhi, um Chico Xavier ou de uma Madre Teresa? Com sinceridade, pode algum de nós ser tão ingênuo para achar que consegue chegar lá ainda nesta vida? Não. Para evoluirmos, mesmo do estágio em que estamos neste século XXI até a perfeição, faltam muitos milênios, e esses milênios requerem a pluralidade das existências. O que está na origem da nossa necessidade de reencarnar, portanto, é a lei de evolução. Somos todos criados simples e ignorantes, temos todos o mesmo potencial de evolução, tanto de bondade quanto de sabedoria. E ao fim da jornada, seremos todos perfeitos, não resta dúvida.
Não dizemos isso por pura especulação, nem tampouco baseados na nossa codificação. Quem nos disse isso um dia que seremos perfeitos foi Jesus. Em Mateus, no capítulo 5. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E como age a reencarnação para avançar nessa senda evolutiva? Temos que aprender, e para aprender temos que vivenciar experiências variadas. Para vivenciar essas experiências temos que nos relacionar com diversidade de outras criaturas. Temos que nascer ricos para aprendermos a usar o dinheiro visando o progresso da humanidade e não apenas para o nosso viver. Temos que nascer pobres para aprendermos que nos é possível ser úteis aos nossos irmãos, mesmo sem dispormos de recursos materiais. Temos que nascer bonitos para sabermos como utilizar a beleza para influenciar os outros para o bem, com o nosso exemplo de humildade e de trabalho. Temos que nascer feios para que saibamos que a feiura não é o obstáculo às nobres ações saudáveis. Temos que nascer doentes para mostrarmos aos que se sentem fracos e incapazes o quanto pode aquele que tem a força de vontade. As características de cada uma reencarnação que temos, sejam elas raciais, familiares, econômicas, sociais ou religiosas, são sempre as mais adequadas ao estado de evolução no qual nos encontramos. Os espíritos evoluem através de sucessivas vidas na carne e, por força da lei da causalidade, todas as ações cometidas por eles contrárias às leis da natureza farão com que vivenciem em momentos posteriores situações onde terão a oportunidade de reparar os seus erros. São as chamadas expiações. Essas oportunidades são incontáveis, de modo a respeitar tanto a lei de causalidade quanto a do livre-arbítrio. Desse modo, se uma situação de vida destinada a oferecer no espírito uma oportunidade nova de reparar o erro não é aproveitada, surgirá outra e mais outra, em sucessão interminável, até que a diretriz da lei seja cumprida e a harmonia estabelecida. Outro tipo de experiência que os espíritos vivenciam durante a sua evolução são as chamadas provas, isto é, situações não antes vividas por eles. Eles terão que aplicar a sabedoria e a bondade adquiridas até então para mostrar estarem em condições de aproveitar as lições nelas contidas. Sejam provas ou expiações, as experiências que vivemos são, antes de tudo, lições que temos que aprender. Sempre que um método utilizado não funcionou, novo método de ensino é aplicado até que as lições sejam aprendidas. Houve quem dissesse que não existe pecado, não existe punição. Tal percepção das leis de Deus é um resquício dos ensinamentos que tivemos quando seguimos outros segmentos religiosos. O que existe é aprendizado contínuo nos caminhos de uma evolução incessante. Vamos aproveitar esse momento e fazer um pequeno paralelo para o melhor entendimento. Todos nós sabemos, até a criança chegar à universidade, há um longo caminho a percorrer e que, ao longo desse caminho, ela pode passar por diferentes instituições. O universo pode ser visto dessa forma, como uma imensa rede escolar dirigida por Deus, através de suas leis sábias e imutáveis. O dono dessa rede é infinitamente tolerante, justo e amoroso, e não aceita nenhum outro resultado que não seja a formatura com louvor de todos os seus alunos que nela ingressarem, dando a eles infinitas chances de recomeço. Se um deles fracassar em uma série por disciplina, displicência, ele poderá repetir o ano quantas vezes for necessário, cada vez com alguns professores novos, outros antigos, colegas novos, repetentes como ele ou não. Se algum não se adapta ao método de uma escola, lhe será permitido mudar de escola para alguma onde se aplique uma metodologia diferente daquela praticada na escola onde ele não conseguia aprender, podendo mudar essa escola mais uma vez até que ele consiga o seu intento. Por mais que um aluno repita o ano e mude de escola, Deus, dono da rede, nunca desiste de vê-lo formado e sempre lhe oferece uma nova chance de recomeço.
As principais diferenças entre esse modelo e as instituições humanas são o fato de nenhum aluno ser jamais expulso da rede escolar de Deus e a certeza de que todos, sem exceção, serão levados da creche à pós-graduação. Quando falamos em necessidade de reencarnação, não podemos nos esquecer, portanto, que a nossa jornada se iniciou muito antes de ingressarmos no reino hominal. Tudo na natureza nasce, morre e renasce. A reencarnação é uma lei divina e através dela que o princípio inteligente evolui das formas mais simples até as mais complexas. Sabemos, no entanto, que os animais, plantas, minerais são todos tão mais evoluídos e sutis quanto evoluídos e sutis são os mundos em que eles habitam. Não é difícil, portanto, concluirmos que todos os seres vivos e os inanimados necessitam, de certa forma, reencarnar. E o fazem do mesmo modo que o homem, migrando de um mundo para o outro, permanecendo maior ou menor tempo em cada um, conforme a necessidade de aprendizado. Cada ser evolui de forma diferente do outro, uns acertando mais, outros menos, uns mais rápidos, outros mais devagar. Aquele que hoje aprende comigo poderá amanhã ser meu professor. Uma conclusão para encerrarmos. Fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Para que o princípio inteligente possa evoluir, ele necessita ingressar na matéria e interagir com ela. O percurso evolutivo do átomo ao arcanjo é imenso, impossível de ser percorrido em uma única existência. Estamos, talvez, quem sabe, no meio do caminho. Se por um lado nos sabemos ainda longe da perfeição, muito longe também estamos dos seres mais simples que já fomos. Conquistas importantes já fizemos e, tendo-as feito, é importante que saibamos fazer dela o melhor uso. Possuímos a consciência moral e o raciocínio bem maduro, sendo também dotados do livre-arbítrio que já nos foi dado. Empenhemo-nos, pois, portanto, tanto quanto nos seja possível na nossa reforma íntima. Busquemos a cada dia sermos uma pessoa melhor que no dia anterior. E ao final de cada dia, ao término de cada ação, ao concluirmos cada comentário, saibamos nos calar e refletir sobre o que dissemos, sobre o que pensamos e sobre o que fizemos. Por que não lembrar da questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho? Analisando continuamente nossos pensamentos, palavras e obras, disciplinaremos nossa conduta para torná-la uma conduta verdadeiramente espírita, uma verdadeira conduta cristã. A evolução não é uma corrida de obstáculos, ela sequer é uma corrida. No entanto, que a constatação de que temos a eternidade para evoluir não sirva para nos amolecer o ânimo, mas antes como estímulo para acelerarmos a marcha, de modo a podermos ajudar aqueles que ficaram para trás, praticando desse modo a verdadeira caridade cristã. Guimarães Rosa, no livro Grande Sertão Veredas, dá uma frase belíssima: viver é um rasgar-se e remendar-se, disse Guimarães. Essa frase singela resume a nossa vida como espírito, incluindo todas as encarnações e as experiências mais diversas que tivemos em cada uma delas. É necessário que façamos estágio nas diferentes culturas e países, falando línguas diferentes, entrando em contato com pessoas novas, embora reencontremos muitas outras, com profissões diferentes e com estilos de vida diferentes. Cada estágio é uma encarnação que pode ser compulsória, ou seja, o espírito não pode influenciar nenhum dos aspectos relatados anteriormente, ou pode ser planejada, levando-se em consideração os pedidos daquele que irá reencarnar. Os dons e a vocação para uma profissão, por exemplo, que observamos em certas pessoas, foram construídos por elas mesmas em outras encarnações. Da mesma forma, a inclinação para o vício ou para uma imperfeição moral, como a vaidade, bem como a disposição para atitudes generosas e afáveis, são igualmente construções do espírito que as expressam. Nós somos o que fazemos de nós mesmos, carregando na alma todo o investimento que fizemos da nossa energia para o bem ou para o mal. A maioria de nós vem de um passado de erros gerados pela ignorância das leis divinas, mas não precisamos necessariamente sofrer e sentir dor para resgatar os nossos débitos do passado. Isso só acontece por causa da nossa resistência ao bem e à nossa transformação.
Deus é misericordioso e oferece a cada filho e filha o caminho do amor para sua própria libertação e iluminação. Ninguém reencarnou com o objetivo de fazer o mal e prejudicar as outras pessoas. Se o espírito ainda insiste nos mesmos erros, é porque não encontrou a vontade de mudar, embora chegue o tempo em que não mais terá escolha, pois é da lei do progresso que todos caminhem rumo à perfeição relativa. Aproveitemos a bênção que Deus nos ofertou com o conhecimento da doutrina espírita e façamos o seu uso para não alargar nossa vaidade e nosso orgulho, mas para transformar a nossa alma. Belas palavras de Emmanuel no livro Nosso Lar. O Espiritismo só irá cumprir seu papel de transformação nas nossas vidas quando ele descer do cérebro e chegar ao coração, lembra Emmanuel. Ou seja, só quando os ensinamentos da espiritualidade superior tocarem o nosso íntimo é que irão iluminar os nossos pensamentos e sentimentos. É a partir daí que pensaremos 2 vezes antes de ter a mesma reação diante de uma situação. Que iremos refletir sobre o nosso comportamento. Que iremos ter consciência de quem nós somos, das imperfeições e das qualidades que nós temos. O Espiritismo não é uma doutrina com aspectos científicos, religiosos, filosóficos, para ficar apenas de enfeite nas prateleiras ou ter as suas instruções decoradas na ponta da língua, mas sem aplicação prática. Reflitamos sobre esta oportunidade de iluminação que recebemos dos céus e identifiquemos o que nós já temos de condições de mudar, acionando a vontade e a nossa perseverança. Se a tarefa do aperfeiçoamento parece difícil ou muito trabalhosa, não deixa de ser necessária, pois que nós passamos no presente é efeito do nosso passado. É o rasgar-se e remendar-se falado anteriormente. Agradecemos então a este mestre pelo evangelho que ele nos deixou. Esse evangelho que é a nossa luz, nossa farmácia, nosso remédio. E pedimos, mestre, que possamos muito mais que ler e ouvir suas palavras, que possamos nos esforçar para colocá-las em prática na nossa vida. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem, com saúde, em casa, cuidem-se e até a próxima semana. Acessem o nosso canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Inscrevam-se, postem suas críticas e sugestões, comentem o que acharam, queremos ouvi-los, é muito importante para cada um de nós. E até a próxima semana, se Deus quiser, fiquem em paz. Agradecido.